Som. E aí, galera, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo Maitá. Sou um adulto jovem, 35 anos, cabelos castanhos escuros, curto, um pouquinho de barba ralinha por fazer. Estou vestindo aqui uma camisa polo azul e uma calça preta e um tênis branco. É um privilégio estar aqui com vocês, com meus amigos convidados aqui também. Esse nosso painel ele é sobre aprender para empreender. É uma jornada aqui de como contratar pessoas, como inspirar pessoas em vários estágios, vários níveis de maturidade do negócio. Então tem pessoas incríveis aqui que vão inspirar a gente hoje. Eu fui convidado para moderar esse painel. E, bom, vou contar já uma história aqui. Quando eu comecei, eu sou fundador da Bluefields, aceleradora de startups. Lá a gente acredita que o empreendedorismo é a solução para a maior parte dos problemas do mundo. Então, o problema ele é a matéria-prima, né, da inovação, do empreendedorismo. E a gente acredita muito no empreendedorismo com responsabilidade, com propósito, com princípios que transformam o mundo, né? Quando eu comecei essa jornada de aceleradora, né? Você imagina, montar uma startup já é difícil. Montar uma aceleradora, acho que multiplica essa dificuldade por algumas vezes. E hoje a gente já acelerou mais de 240 startups, Brasil e algumas até fora. A gente é premiado aí pelo Startup Awards, né? Entre as 10 principais aceleradoras do país, já há 2 anos. Dessas 240 startups, 50% continuam em operação, que vendem aí 180 milhões de reais por ano e empregam diretamente mais de 900 pessoas, né? E quando eu comecei a aceleradora, imagina, tem que explicar para as pessoas que não é um negócio de acelerar partícula e tal, a gente ajuda empreendedores e tal. E eu chamei uma galera lá da minha igreja. Muitas startups começaram em garagem, né? A aceleradora começou no porão de uma igreja, chamei umas 25 pessoas que tinha lá. Falei, galera, tô com uma ideia aí de montar uma aceleradora. Quem topa, vim junto. O negócio é o seguinte, vai ser uma aceleradora diferente do que tem aí, uma aceleradora única no mundo. Falei as razões e dessas 20, 25 pessoas surgiu o primeiro investidor, surgiu os 3 primeiros co-founders, surgiram os conselheiros que até hoje estão com a gente aí do nosso board. Negócio de soft skill, hard skill, nem me preocupei, nem fiz um processo de seleção se tinha essas qualificações ou não. O único pré-requisito era o seguinte, tem o propósito? Topa estar junto? Beleza, então vamos. Para começar, eu queria deixar essa provocação inicial. Foi assim que tudo começou lá em 2016. 2017, a gente rodou o primeiro programa de aceleração de startups. E eu queria passar a palavra aqui para Ana Meneghini. Veio. Boa tarde, tudo bom? Eu sou Ana Meneghini, para quem está só nos ouvindo, eu sou uma bolsa bem baixinha, né? Quem está me vendo, está vendo. Eu tenho 1,85, os meus cabelos são castanhos, médios, eu sou caucasiana, tenho um sorriso largo, bem aberto. Estou com uma camisa azul, uma calça jeans azul e sapato azul, que eu vim para uma feira, para uma exposição de nerds e eu achei que a azul combinava. Acho que foi isso, né? Obrigada de vocês nos receberem, estarem aqui com a gente hoje. Eu tenho uma vida executiva de mais de 20 anos, empreendendo em startups, scale-ups, varejo, indústria. Acho que onde vocês pensarem eu já estive. E hoje também sou fundadora da minha consultoria de posicionamento de marca e cultura para pequenos e médios negócios. Quer se apresentar, Pedrinho? Que aí a gente troca a bola? Pronto? Meu nome é Pedro Kaufmann. Eu não sou tão alto quanto a Ana, dá para vocês verem. Diferente das mulheres, eu e o Paulo, a gente precisa olhar a cor da roupa cada vez que a gente for falar alguma coisa, né? Então, eu tenho 1,70 m, eu tenho barba, minha camisa é preta, calça preta, sapato preto. Isso que eu tive que olhar, imagina se não. Eu também tenho aqui
uns fiozinhos do lado. Eu sou rabino também. Isso aqui é uma vestimenta da religião judaica que nos lembra os preceitos que a gente tem para cumprir. Eu tenho um chapeuzinho também aqui em cima da cabeça. Não é pela calvície, é porque isso mostra para a gente que o ser humano vem até aqui e Deus está acima da gente. Na parte da descrição, a cor da pele é branca. E talvez uma coisa que muitos não saberiam se eu não falasse, eu sou corintiano. Som. Esse é um detalhe muito importante. Ana, corintiana também ou não? Não, gente, não. Então, 2 corintianos e Brasil. Eu tô Copa. Brasil. Ótimo, Copa tá aí. Perfeito. Legal. Gente, esse é um painel muito legal. A gente se reuniu semana passada para, assim, tentar estruturar como que seria. E a melhor estrutura que a gente achou, falou, vamos bater um papo. Então, se alguém tiver pergunta, pode fazer. A gente já se conhece há bastante tempo. O Pedro, ele não falou, mas ele lidera a Fit Anywhere, que é uma das principais startups de saúde do Brasil, a maior academia do mundo, sem ter nenhum equipamento. E a Fit foi acelerada pela Bluefields em 2019. No programa... No programa 2019, a gente convidou a Ana Meneghini para mentorear as startups na área do marketing. Na época, ela era líder do marketing da Omie, que é uma das principais fintechs da América Latina, antes de ir para a Solids. E, então, o Pedro e a Ana já se conhecem, e um tempo depois que a Ana fez a mentoria... Valeu. Depois que a Ana fez a mentoria com os empreendedores, e eles ficaram, nossa, que mentoria animal! A gente falou, olha só, ela tem um fit com a gente, tem com a Fit Anywhere, e a gente convidou a Ana para fazer parte do conselho da aceleradora. Então, com o conselho Jedi que a gente tem ali, que a Ana Meneghini é uma das nossas 7 pessoas do conselho. Então, bom, para a gente começar aqui, a gente sabe que tem, em diferentes etapas, para abrir um negócio, é uma jornada de contratação de pessoas, de atração de pessoas, que me perguntaram assim, Paulo, o que é mais precioso se eu quero abrir minha startup? Falo, cara, você tem que ser um imã, tem que atrair as pessoas, né? Tem que ter esse carisma. Sem carisma, você não consegue a coisa mais importante do início, que é montar o time. Porque uma pessoa sozinha não vai chegar em nenhum lugar. Então eu queria perguntar para o Pedro e para a Ana, qual o principal desafio de vocês na hora de formar o primeiro time? Primeiro time. O que vocês levam em conta? O que vocês já sofreram? E assim, eu posso falar por mim, no ano passado, a gente fez uma lição aprendida lá na aceleradora, a gente viu que de 20 contratações, a gente tinha errado metade. E aí a gente foi aprender o porquê, mas depois, no final do painel, eu conto toda essa história. Pedrão. Boa. Primeiro eu vou falar que eu ainda estou aprendendo. E eu acho que o legal de ter um painel como esses é a gente poder dividir, inclusive, os nossos erros, nos escutar. Quando a gente escuta o que a gente fala, traz novos insights e aprender também. Quando eu comecei a Fit, a primeira coisa que foi, eu procurei co-founders. Eu procurei fundadores que quisessem entrar no negócio. E também não tive muito sucesso no primeiro momento, porque eram pessoas que estavam buscando só pelo negócio. Não iam realmente trabalhar, não iam ser cofundadores ao meu lado. Não fiz bem a lição de casa da parte jurídica, até porque eram amigos, e obviamente tudo deu errado. A amizade, no caso nem eram contratações, mas a tentativa de uma sociedade deu tudo errado. E aí eu tive que recomeçar tudo de novo, achar outros sócios e achar outras pessoas para trabalhar. Mais um erro. Eu procurei mais uma pessoa que tinha dinheiro, que me ofereceu a estrutura de todas as pessoas da sua empresa. Era uma empresa muito grande, de tecnologia, só que assim, eu tinha os colaboradores poderiam me ajudar em algumas coisas que eu precisasse.
foi quando, em 2018, eu cheguei no que a gente chama das startups de Vale da Morte. E, quase jogando tudo para o ar, eu falei, eu preciso aprender, eu preciso me reciclar. E eu entrei no Google e comecei a procurar aceleradoras, que foi quando eu conheci o Paulo. E de lá, do Vale da Morte para cá, a gente já teve 3 rodadas de investimentos, a gente já teve algumas contratações. Eu estou mais ou menos que nem o Paulo, que das últimas contratações que eu fiz, 50% não foram acertadas. E aqui o que eu talvez vou trazer para não deixar para depois, diferente do outro momento, eu procurei pessoas especializadas, especialistas na vaga. Fiz várias reuniões, mas eu assumo que eu não tive o olho técnico nessas que não deram certo, na paixão delas. E eu acho que uma pessoa apaixonada, uma pessoa que tem vontade, que quer vestir a camisa, ela consegue chegar muito mais longe. É óbvio que a pessoa precisa saber o que ela está fazendo, não dá para você colocar a pessoa do comercial para fazer o marketing, ou, e assim, em todas as outras posições, mas a gente precisa de pessoas que estejam com sangue nos olhos. E uma coisa como fundador, que eu acho que eu faço bem, às vezes eu erro também, é passar essa paixão. Então, quando eu comecei a tentar ser muito técnico, eu deixei a paixão de lado. E isso eu acho que eu errei muito. E das próximas, eu já falei para a equipe, primeiro que eu não sou a pessoa que vai contratar, porque eu não sei fazer isso bem, mas eu vou, obviamente, junto na palavra final, e eu vou olhar no olho das pessoas a paixão delas. E as últimas contratações que a gente fez foi assim, e graças a Deus está andando de uma forma melhor. Acho que uma das coisas super importantes que todo founder de startup precisa ter para formar um bom time é, sim, ter muita clareza do porquê que criou aquele negócio. Tem muito founder que não sabe dizer por que criou. E se você não sabe comunicar por que você criou aquele negócio, porque, gente, vamos ser honestos, hoje em dia é muito difícil você disruptar um mercado. Né? Assim, qualquer solução que você pensar, na grande maioria das vezes, você vai achar uma centena de soluções possíveis para aquela única dor daquele mercado consumidor. Então, você ter muita clareza e você saber comunicar isso assim, de forma muito objetiva, muito apaixonada e muito assim, você ser a razão pelo qual aquele colaborador, aquele talento vem trabalhar com você é muito relevante. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu acho que a gente pode aprender com tudo isso é as pessoas, elas vêm trabalhar para você e com você. Não é só para você, é o com. E eu vejo muitos founders que contratam, às vezes, talentos e, no momento zero, podam esse talento. Não, olha, você veio trabalhar comigo para executar X. Cara, então você veio para executar X, você não precisa contratar um talento. Você pode talvez contratar alguém que tecnicamente não está 100% preparado, mas que você vai formar. Aí é diferente. Quando você contrata para formar, no primeiro momento você founder, você líder, você dono do negócio, você vai ter muito mais trabalho. Porque você vai ter que fazer o seu trabalho e você vai ter que educar, treinar, formar aquele outro talento. Riscos e benefícios, né? O risco de você optar por esse caminho é que você tem trabalho, jornada dupla, tripla, quádrupla durante um bom tempo. Só que depois também você tem ali um talento que você formou, tem muito de você, muito da sua cultura, muito do seu DNA. Que para os 2, 3 primeiros estágios de uma startup vão funcionar super bem. Quando que isso perde um pouco do fit? Quando você vai de série B para C. Quando você está ainda em estágios de seed, série A, série B, isso funciona super bem. Quando você vai de B para C, o jogo é outro, o patamar é outro, a situação muda significativamente. E acho que um ponto legal que o Pedro falou é ele consegue perceber, quando ele olha para trás, os estágios de aprendizado. E isso é empreender. Né? O empreender é um aprender e reaprender todos os dias. Se você quer formar uma startup, você quer abrir um negócio, você não pode passar um dia sequer sem aprender alguma coisa. Se você for dormir um dia e falar assim, putz, hoje não aprendi nada, cara, cuidado. Um dia que você não aprende nada, é um dia que você deixou de avançar
3, 4 pontos importantes naquela sua jornada do empreendedorismo. Todo empreendedor, não importa se é o dono, não importa se é um intraempreendedor, precisa aprender todo dia alguma coisa nova. Todo dia você tem que aprender. Senão, você não consegue atrair bons talentos e você não consegue reter, engajar aqueles talentos que você leva para o seu negócio. Porque hoje, a capacidade de aprendizado é algo que pulsa no coração das pessoas. As pessoas valorizam isso. Isso é o que a gente chama de salário emocional, né? Tem o salário dinheiro, tem o salário benefícios, mas tem também o salário emocional. Eu fico onde eu me sinto valorizado. E para eu me sentir valorizado, eu preciso estar aprendendo. Sabe qual que era o meu pitch para as primeiras pessoas que eu convenci a trabalhar lá na Bluefields? Assim, você quer trabalhar no Facebook? Quer trabalhar no Google? Vai lá. Só que você não vai aprender o tanto de coisa que você vai aprender aqui com a gente. Eu tinha certeza disso. Já trabalhei em multinacionais, fui CFO de algumas startups. E eu acho que isso é uma coisa, se você for abrir sua startup, você pode falar de boca cheia. Salário emocional. E o que o Pedro falou também de paixão, vou dar o exemplo que aconteceu hoje. Hoje chegou no coworking nosso lá para fazer uma reunião comigo, um diretor da Fiesp, que é a maior organização da indústria do Brasil. O cara tem 72 anos. E ele conheceu a nossa estagiária num evento da Fiesp. E eu fiquei pensando, cara, o que esse cara está vindo aqui falar comigo de uma aceleradora que ele mal conhece? E aí, durante a reunião, não precisa nem perguntar. Ele falou, Paulo, sabe por que eu vim falar com vocês aqui? Porque a Marina, estagiária de vocês, falou assim, vai lá conhecer que você vai se apaixonar. Ele falou, Paulo, sabe quanto tempo que eu não escuto um negócio desse? Muito tempo. Então eu fiz questão de vir aqui entender o que vocês estão fazendo. E por que vocês estão fazendo. E como que a gente pode fazer coisa junto. Então, não tenha vergonha de transmitir essa paixão. Para mim, a Bluefields é a coisa mais importante do mundo. É a missão mais urgente que eu tenho. E as pessoas que estão ao meu redor, isso transborda para eles também. Você pode ver no meu LinkedIn, lá nos últimos posts, o pessoal comentando isso. Mas, enfim, vamos falar agora de frustrações, de erros. A gente não quer falar aqui só das coisas boas que acontecem. A gente quer que vocês também aprendam com o que a gente errou. E daqui a pouco eu vou contar por que metade das nossas contratações estavam dando errado o ano passado. Então, Ana, Pedro, se puderem comentar um erro prático, assim, cara, eu errei nisso, aprendi a lição e talvez quando o pessoal que está ouvindo contratar, né, pode aprender com a gente. O que vocês falariam aí? Tem um erro que, para mim, se tornou um dos maiores erros a se evitar, assim. Não deixar absolutamente explícito e escrito aquilo que você espera do talento. Então, assim, a gente costuma ler na descrição da vaga, né, o que você espera que aquela pessoa faça, etc. As empresas que têm um pouquinho mais de maturidade de gestão de pessoas fazem uma descrição de cargo, dizendo ali qual que é a formação, quais são os soft skills, quais são os hard skills, o que você espera daquele cidadão. Não é suficiente. Na hora que o João ou a Maria chegarem para trabalhar contigo, você precisa sentar com essa pessoa e fazer um plano de ação. Ó, eu espero que você me entregue nos primeiros 30 dias X, Y, Z. Nos próximos 30, tal e tal ação você tem que ter executado. Em 90 dias, que pela CLT brasileira, né, é o nosso período de experiência, você precisa ter feito isso dentro da sua jornada. Em 180 dias, você tem que ter alcançado esses marcos. Em 12 meses, esses outros marcos. Se você não estabelece isso, assim, gente, com data, entendeu? Cara, você entrou no dia 1º de janeiro, no dia 1º de abril, eu espero que você tenha feito isso. Dia 1º de julho, isso. Dia 1º de dezembro, finalizando aquele ano, tais coisas. Você não pode assegurar que aquilo que você está pensando é a mesma coisa que a pessoa está entendendo. E, em geral, o que a gente pensa é diferente do que a pessoa entende. Se for contrato PJ, também dá. Tá? Todo tipo de contratação de relação que você tenha, estabeleça de forma literal, gente, explícita mesmo, porque o óbvio, às vezes, só é óbvio para você. Esse é um erro que eu cometi,
tanto ao contratar quanto ao ser contratada. E é um erro que, para mim, assim, serviu de catapulta de aprendizado para a vida. Eu não faço mais isso. Então, toda vez agora que eu tenho uma relação contratual com alguém, eu explicito. Vamos combinar aqui? E para eu te entregar, então, esses resultados em 45, 90, 180 dias, o budget, a estrutura, a ferramental que eu preciso é esse. Numa startup, às vezes o ferramental que você vai precisar é a agenda prioritária do dono. Você, enquanto dono, vai ter que ter uma agenda prioritária. Você vai falar assim, não, beleza, eu estou pedindo para você me dar esses entregáveis nesse período, então eu vou sentar com você toda semana, toda terça-feira, às 9 horas da manhã. E não pode falhar. Porque se você falha, você está descumprindo aquele contrato que você explicitou com o outro. Então, é uma via de mão dupla. Só que é uma via de mão dupla que te dá o poder da gestão daquele relacionamento. E dá para o outro também esse poder da gestão. Porque você vai ver, se em 45 dias aqueles entregáveis não tiverem sido cumpridos e ambas as partes estiverem trabalhando em prol daquilo, ou se combinou errado, superestimou, ou fez um cálculo errado para baixo, ou de fato aquela pessoa não está pronta para te entregar aquilo que ela prometeu para você, ou você não está naquele momento de verdade, de fato, que a tua expectativa estava. Então, quando você deixa tudo muito explícito, você, inclusive, torna tudo muito mais justo para todo mundo que está naquela relação. Fica até difícil responder depois disso, né? Mas, não, porque você falando, só vinha história na cabeça, né? Mas eu vou acrescentar duas coisas aí da minha pessoal. A primeira é uma básica. Toma muito cuidado quando você chama um conhecido ou amigo para trabalhar. Talvez é um dos maiores erros, mas eu não quero usar erro porque acho que tem histórias que dão certo. Mas você tem que se precaver muito bem. Eu trouxe na parte societária, mas eu também tive pessoas do meu meio que jogavam bola comigo, que estudaram comigo, e você traz muito na confiança, sem esse papo de metas muito claro, sem se preocupar tanto com qualquer tipo de contrato, e aí, de repente, você se vê numa situação muito difícil de ir para frente. E, geralmente, acaba muito mal essa história. A amizade também, não, porque não dá. Chega uma hora que não funciona bem. Segundo, isso eu aprendi nessa minha última rodada. Em partes eu já errei menos, tá? Até porque eu não trouxe muitas cadeiras de C-Level, por exemplo, agora. Então foi só uma e que sim, fez todo sentido. Mas quando eu estava fazendo o plano de quem eu ia contratar, então eu tinha lá, vou trazer esse C-Level, eu vou trazer esse aqui para gerentes, para diretores, para isso, para aquilo. E um dos investidores falou para mim, olha, deixa eu te contar uma história minha. Ele, hoje ele faz parte ainda, né? Quer dizer, ele é do conselho, mas ele é fundador de um unicórnio aqui do Brasil. E ele falou, um grande erro que a gente teve na nossa história foi que todo mundo que a gente contratava era diretor. Então, diretor disso, diretor daquilo, diretor. Chegou uma hora que a gente foi passar da série B e que esses diretores, eles eram ótimos, mas eles não eram diretores com a capacidade que uma série C, D e um unicórnio precisavam. Não tem como você virar para um diretor e falar, olha, agora a gente vale bilhões e você, ao invés de ser diretor, vai ser gerente. E ele falou que ele teve que mandar embora muita gente e muita gente capaz. Gente que ele não mandaria embora se tivesse no cargo certo. Naquele momento me fez pensar, e um monte de gente que eu ia trazer para C-Level, eu acabei não trazendo. Então, isso é um erro também que eu consegui evitar, mas que me faz pensar até hoje. E talvez não me fez em C-Level, mas me fez também em colocar um pouquinho mais de grana às vezes onde não precisava, aumentar um salário às vezes para trazer um talento onde não precisava, sem deixar claro tudo que a pessoa precisava fazer. E obviamente isso aqui acabou me custando muito caro. Então eu acho que junta tudo isso, né? E por último eu vou falar uma outra coisa. Quando você ainda está numa série
pré-seed, seed, série A, você precisa montar um pitch campeão. Porque eu acho que assim, da série B, C em diante, nenhuma é fácil, vamos falar a verdade, nenhuma é fácil. Mas eu acho que já te olham de uma outra forma. Você já tem um passado muito grande, já tem um grande fundo que foi com você. Se você não fez nenhuma besteira no meio do caminho, é mais uma negociação feroz, mas que ela faz sentido. Antes disso, você precisa dar um show. Você precisa chegar naquele fundo e falar 30 mil coisas. E aí você acaba tentando trazer modelos de negócios de outras empresas, achando que você necessariamente precisa contratar certas pessoas que talvez elas não são para o tamanho da tua startup naquele momento. Estava falando hoje com a Ale, que ela é minha CMO. Foi bom, algumas coisas a gente dimensionou de uma forma maior do que a gente precisava. Eu só saberia também errando. O que é bom de uma startup, você tem que ser rápido, para não queimar caixa onde você não precisa. Mas é isso, para de olhar para a grama do vizinho, constrói a sua história. Onde você pode acumular função, faça. Porque é nesse acúmulo de função, numa série inicial, que você vai ver quem é diferente. Você vai ver quem está pronto para chefiar alguma coisa, para estar com sangue nos olhos que nem você, e para ter aquele amor que a gente tem quando a gente começa uma empresa. Quando você começa uma startup, tem que ter amor. Então, eu acho que não precisa trazer a galera prometendo 30 mil coisas, 30 mil budgets. Não. A gente vai pôr a mão na massa, e se a gente conseguir, você vai ser um grande C-level, você vai ter uma carreira maravilhosa, você vai poder ganhar comigo em percentual, e assim por diante, depende de cada contrato que a gente faz, ou pelo menos virar um grande nome que todo o mercado vai querer. Eu acho que, então, isso aqui é uma coisa muito importante que a gente tem aprendido e tem feito muita diferença na FIT. Deixa eu complementar. Eu queria só dizer um negócio, bem rapidinho, sobre o que o Pedro falou. Playbook, ouçam isso, assim, se você quer criar uma startup, se você não lembrar de mais nada, que você lembre disso, desse painel. Playbook não é regra. Aquilo que deu certo para o coleguinha, não necessariamente vai dar certo para você. E eu vejo, às vezes, também muitos founders que falam, não, eu vou seguir a receita do Uber, eu vou seguir a receita do iFood, eu vou seguir a receita do Fit and Wear, porque o Pedro subiu lá e ele conseguiu e tal, então eu vou seguir receita. E aí eu vou estudar o cara a fundo, eu vou ler todas as cartas do Jeff Bezos, eu vou aprender tudo com o Jeff Bezos. E, cara, não faça isso. Leia tudo, tudo. Cria repertório aqui, ó, no seu cérebro inconsciente, que é super relevante. Mas lembra que decisões de cheque com o investidor, decisões de de formar time, decisões de product fit, como é que você vai colocar o teu produto no mercado, essas decisões precisam ser feitas com a sua consciência, com a sua razão. Porque ali na frente, o Jeff Bezos, de quem você estudou tudo, que você sabe tudo, não vai pagar seu cheque. Não vai responder se você tiver que fazer uma demissão. Não vai responder se o teu product market fit não funcionar. Então, o playbook não é regra. O playbook é tudo menos copiou-colou. Sabe assim? Não usem. O playbook pode ser inspiração. O playbook pode ser, assim, um tempero que você vai fazer, porque você vai ler 17 playbooks e vai criar o seu próprio, não tem problema nenhum. Mas não copiem. Isso é uma coisa. A outra coisa é a autoestima de um empreendedor, de um fundador, tem que ser de amianto. Não é o estômago, é a autoestima. Não é? A autoestima do fundador, cara. Porque assim, você vai ouvir tanto não. Você vai ouvir tanta gente falando para você que não vai dar certo, que a sua ideia está atrasada, que a sua ideia está adiantada, que você está velho, que você está novo, que você é homem, que você é mulher, que você tem filho, que você não tem filho, que você é branco, que você é negro. Gente, vocês vão ouvir de tudo, tudo. E a grande maioria vai ser detrator, vai ser desânimo, vai ser desestímulo, vai ser tudo para você não fazer. Então, se você não tiver a sua autoestima em dia, se você não falar assim, cara, eu vou fazer, acabou.
whatever it takes, né? Que os americanos gostam, assim. Custe o que custar, eu vou fazer. Se você não tiver um pouco dessa resiliência, dessa teimosia positiva, dessa força interior, né? Você não dura. Você dura? Você não dura, você não aguenta. Então, assim, nutram todo dia também. Sabe aquela coisa, não é frase de coach, não, mas funciona. Bota lá no espelho. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de aprender a fazer isso. Eu sou capaz de executar esse negócio aqui. E fala e repete, pede para o amor da vida falar isso para você, grava, põe para a Siri falar para você, para alguém falar para você. Mas interiorize isso, cara, porque é punk. É ou não é, Paulo? Punkzaço, punkzaço. Falei que eu ia falar compartilhar onde a gente errou, né? Poderia resumir que nós éramos os babões de LinkedIn. Quando você vai contratar uma pessoa, você vê o LinkedIn da pessoa e fala, meu Deus, eu preciso contratar essa pessoa. E aí você já vai assim, tendencioso para o processo de seleção. Você fala, cara, aquela pessoa daquele LinkedIn aplicou, vou entrevistar, você já coloca a pessoa num pedestal. Cara, sabe uma coisa que que mexia comigo, mexia com o meu ego? Chegar para o investidor, chegar para outras aceleradoras, chegar para o mercado, falou, a gente tem um cara do Google lá na minha aceleradora, tem um cara de uma startup unicórnio lá, olha que animal. Mas no meio do caminho, a gente foi perceber que muitas vezes não é a pessoa que a gente precisa. Porque numa empresa grande, essas startups que já cresceram muito, elas estão gigantescas. Então, a pessoa ali, não sei se tem alguém que trabalha numa startup dessa, acaba ficando com um pedacinho do processo. E quando você está tracionando, você está escalando seu modelo de negócio, a gente, como aceleradora, né? Aceleradoras não são escaláveis. Então, a gente vai ter ali 40, 50 pessoas, quando a gente crescer, não vai passar muito disso. Então, a gente precisava de pessoas que entendessem mais de todo o processo ali, e não de um pedacinho. Então, a maioria dessas contratações foi por água abaixo, porque a gente se iludiu com o perfil de LinkedIn, se iludiu com a história que a gente poderia contar daquilo e não com o resultado que a pessoa poderia entregar. Em paralelo, a primeira pessoa que nós contratamos foi o Roberto. Vocês conhecem o Roberto? O Roberto Tsukino, ele é mestre em física quântica, ele é assim, nerd total, mestre assim de estudos e tudo mais, e ele começou a vender infoprodutos para ganhar dinheiro. A carreira acadêmica não estava dando dinheiro, vou vender como afiliado, Hotmart e tal. Começou a fazer o dinheiro dele e a gente estava precisando de alguém para campanhas, para gestão de tráfego, marketing digital, e nós contratamos o Roberto por 1 ano. Então ele ganhava lá um pouquinho, primeiro contratado nosso, e dava uma ajuda no marketing digital. 1 ano depois, ele não entregou os resultados. Aí eu falei, Roberto, vamos almoçar. Cheguei no almoço lá com ele, falei, Roberto, cara, você sabe que não está alcançando os resultados, infelizmente nós não vamos renovar o seu contrato. Sabe o que ele falou para mim? Paulo, eu já sabia disso, não está dando certo. Eu preciso de mais 1 ano, não precisa me pagar nada, mas eu tenho que aprender. Me deixa aprender, me dá tempo para aprender e aplicar tudo com vocês. Não precisa me pagar, não. E ele ficou 1 ano extra, sem ser remunerado. Esse é o Roberto, que hoje ele é meu vice-presidente. Ele é o que ganha mais dinheiro na Bluefields lá. Agora, esse ano, ele está fechando um monte de contrato com grande empresa lá. E um cara que... Então, o que eu quero perguntar para vocês... Como encontrar os Robertos? Como encontrar e valorizar e saber colocar para dentro da nossa startup, que está começando muitas vezes, pessoas que às vezes não são técnicas, pessoas que não passariam numa prova de hard skills, pessoas que talvez seriam reprovadas em entrevistas por falhas ali em soft skills, mas que querem, tão loucas, doidas para aprender e para fazer o nome junto. Então, como atrair Robertos aí para essas fases da startup? Você faz a pergunta mais difícil, você deixa eu responder. Eu ia falar que está em falta no mercado.
E que, se você quiser mandar ele para fit, a gente pega. Vocês veem que aqui, é por isso que a gente resolveu bater papo, né? Vocês estão entendendo. Mas eu queria dar uma resposta para nos ajudar a refletir sobre isso. Primeiro, founders, né? Eu estou entendendo que quem está aqui ou quer formar uma startup ou já tem uma startup, né? Primeira coisa é entenda que jornada tem tempo, temperatura e pressão específicas. Então, quando a gente fala aqui de pré-seed, seed, investimento anjo, etc., a tua temperatura e pressão nessa parte da jornada aqui, ela é muito diferente do que vai ser a tua temperatura e pressão lá na série C, lá na série D. Completamente diferente, tá? E quem for passar por essa jornada vai perceber claramente uma mudança absurda de B para C. De anjo até B, você vai sentindo, mas vai sentindo mais ou menos assim. Então, você precisa ter claro que você não vai ser a mesma pessoa de quando você fundar um negócio, passar pelo pré-seed, seeding ou anjo, depende da ordem, chegar na série A, na série B. Você vai mudar muito, literalmente. E que você vai precisar de times com características específicas em cada uma das séries. Agora, tem uma coisa que não muda, que é essa coisa do Roberto. É a característica Roberto, vamos chamar assim, que é comprometimento e resiliência. Como é que você faz isso? Como é que você acha essa pessoa? Primeiro, entendendo que processo seletivo, por mais necessidade que você tenha de formar time, ele é isso mesmo. Ele é um processo seletivo. E eu vejo, às vezes, as pessoas tão desesperadas. Não, mas eu preciso de alguém, bota aí para dentro. Passou na rua, tem CPF, bota para dentro que está tudo certo. Não está tudo certo, entendeu? Você vai botar para dentro e depois você vai sofrer. Então, evite esse sofrimento, evite esse retrabalho. Seja mais criterioso no processo seletivo. Mas, de verdade, assim, entreviste muito mais gente. 100 pessoas para uma vaga, 200 pessoas para uma vaga, não tem problema. Seja muito criterioso no processo seletivo. Segundo, não faça como às vezes eu vejo algumas mães fazerem com seus filhos, que é super proteger. Não super proteja os colaboradores. O Paulo teve esse retorno do Roberto quando foi demitir o Roberto. Roberto, vim aqui te demitir, beleza? Estou aqui abrindo o jogo com você, cara, você não entregou seus resultados, não tá legal, não tá bacana. Paulo não foi contar para ele, ó, eu tô sem caixa, eu repensei a estratégia. O Paulo não contou um fair tale, sabe? Não contou uma historinha de conto de fadas. Contou a real, velho. Joga a real. Você é um founder, você é adulto, o mercado exige maturidade de você, se você tem ou se você não tem. Você tem que fazer a mesma coisa com o seu time. Seu time é feito de adultos. Porque você vai perceber, na primeira tempestade, quem está com você e quem não está com você. Na primeira troca de tiros com o mercado, com o concorrente, com gente tentando te copiar, etc., quem está contigo e quem não está contigo. Né? É o velho ditado. Tão importante quanto a guerra que você está lutando são as pessoas que estão com você na trincheira. Então, entenda que para achar os Robertos, você precisa trazer honestidade, você precisa dar real, você precisa falar abertamente dentro dos níveis e dos ambientes a que os assuntos são pertinentes. Que às vezes é outro erro que eu vejo nos founders também. Time. Quando você tem mais de uma pessoa trabalhando com você, você tem 2 pessoas, você já tem um time. E formar um time requer convivência, requer frequência, requer, que um outro dia a gente pode falar sobre isso, um conceito que eu chamo de nudez intelectual. Nudez intelectual. Você precisa estar aberto a contar para o outro aquilo que você acredita e aberto a ouvir do outro aquilo que ele acredita. E quando você fala e você ouve, você encontra qual é o tamanho da curva de convergência que precisa acontecer. Nem você tem todas as respostas, nem o outro tem todas as respostas. Tem que convergir, tem que chegar no meio. Então, crie esse espírito nas pessoas. E, lembra, decisão, cérebro consciente, parte consciente do cérebro. Avalie as pessoas, porque as pessoas te avaliam. Todo momento. O founder chegou na empresa, não deu bom dia, já começa o burburinho.
A empresa está quebrando. Brigou com a mulher, não é assim? Não, gente, o que aconteceu? Foram as eleições. Aí o chefe chega todo ferrado, para dentro do carro e respira e fala, não, mas eu vou dar um bom dia. Chega e fala, bom dia! A turma fala, ó, tá maravilhoso. Não, tá tranquilo hoje. Vamos virar unicórnio, vamos pedir aumento, que hoje é dia bom para pedir aumento. Entendeu? Por quê? Porque, gente, gostem ou não, achem justo ou não, não importa. Você é a alma do seu negócio, literalmente. Se você tem um time, você vai espelhar no seu time aquilo que você acredita, as atitudes que você tem. Então, quer achar um Roberto? Parta disso. Análise criteriosa, expor as pessoas ao risco, à dureza da vida, à dificuldade da vida, que você vai ver quem já tem maturidade, quem tem resiliência para estar contigo e quem não. Né? E aceite as reviravoltas, né? Porque o Roberto ali também te deu um truco, né? Ó, vim te demitir, não precisa não. Peraí que eu quero ficar aqui mais um ano aprendendo com você, entendeu? Esse é um ponto bem legal. Quando você funda alguma empresa, uma organização, você tem que lidar com rejeição. Então precisa ter ombro duro, né? Para não ficar só abaixando a cabeça. E precisa ter muita paz de espírito, né? E isso é uma coisa que, por exemplo, vida espiritual ajuda muito a gente nisso. Saber que tem vida depois da startup, né? No mundo não vai acabar. Quando eu deixei um cargo super bem remunerado numa multinacional para montar a Bluefields, começar a Bluefields, uma aceleradora de startups, eu falei, qual que é o pior do pior que pode acontecer? Depois de uns anos, quebrar, ficar sem dinheiro. Eu fiquei sem dinheiro, mas não quebrou. Mas, enfim, e eu volto para o mercado aí, tenho aprendido um monte de coisa. Então, assim, não tenha medo de ir à falência. Você está ali para arriscar. E eu queria saber se alguém tem... A gente tem mais 15 minutos aqui de painel. Queria saber se vocês têm alguma pergunta. Enquanto vocês pensam, levanta a mão aí, acho que o pessoal vai levar o microfone até vocês. Queria agradecer o time de intérpretes aqui de Libras. Esse ano a gente teve o primeiro programa de startups para surdos. A gente teve duas equipes de pessoas surdas integrando o nosso cohort de aceleração. São 10 milhões de surdos hoje no Brasil, que muitas vezes, né, não têm acesso a esse tipo de conteúdo, ao empreendedorismo, a montar uma startup, a tirar do zero, usar a sua criatividade, pessoas altamente criativas, e que a gente precisa incluir no nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação. Então, parabéns pela iniciativa aqui do pessoal e para os intérpretes que estão traduzindo aqui para a gente. Como a gente está aqui numa roda de amigos, eu vou provocar um pouco. Posso? Até por isso que quando você perguntou, por que eu respondi está em falta? Eu acho o seguinte, Paulo, você teve uma bênção grande e eu conheço o Roberto. Roberto estava no time quando a gente foi acelerado. E ele é um cara especial. Essa história, a gente já tinha passado por lá. Não foi a pessoa que eu mais me conectei naquele primeiro momento. A gente sentia o quanto ele realmente não... Ele estava tentando, estava buscando, mas sempre uma pessoa extremamente cordial, esforçada e entregue. Eu estou falando isso porque é o seguinte, você correu um risco. Você deixou ele um ano, sem pagar, podia te virar uma dor de cabeça até trabalhista. Como a Ana falou também, de tempo que você ia ter que dedicar para ele, tem um outro lado, você foi inteligente, porque você já tinha dedicado um ano. Então, assim, eu tentei isso com algumas pessoas, que virou quase que um processo de R$500 mil. Que o cara saiu por aí depois falando que ele era meu sócio. Então, eu trouxe essa provocação porque eu acho que nem toda história, nem todo playbook vai funcionar para todo mundo. Hoje mesmo eu fiz uma postagem na minha rede social que eu falei que a mesma água fervendo, ela deixa o ovo duro e a batata mole. Então não adianta a gente falar que é o ambiente que causa aqui. Não. Você
tem responsabilidade por isso. Então, tenho, acho que, a capacidade do Paulo de conseguir tirar do Roberto melhor, de ser um momento que você conseguia fazer isso, de ser um cara extremamente fora da curva pela pessoa que ele é, e aí deu certo. Então, às vezes, acho que a gente tem que ter também a frieza de falar, não, obrigado, acabou, quem sabe numa outra jornada a gente vai conseguir fazer isso aqui. Então, óbvio, acho que me fez pensar, talvez se eu farei isso com outra pessoa ou não, me trouxe uma boa forma de olhar as coisas, mas acho que a gente tem que tomar cuidado com todas as armadilhas que podem vir, né? Tem o microfone lá? Boa tarde, meu nome é Márcio. Geralmente uma empresa sempre tem algum tipo de problema e às vezes tem um determinado profissional que, acho que eu tenho uma solução para essa ideia. Vocês incentivam de alguma forma os profissionais que atuam na empresa de vocês para criarem esses projetos paralelos? Porque às vezes existe alguma empresa que o profissional vai lá, tem uma ideia, apresenta para a diretoria e a diretoria logo corta. Essa ideia não vai dar certo, isso não é aquilo que a gente trabalha. Vocês incentivam os profissionais que atuam na empresa de vocês a desenvolverem esses projetos paralelos, porque talvez possa ser que acabe futuramente sendo algo que representa alguma coisa da receita da empresa de vocês ou não? Vocês simplesmente estão focados naquilo que vocês fazem? Eu acho que depende muito de cada caso. O que é o projeto paralelo, o quanto de energia eu vou ter que colocar nisso ou não, se eu tenho tecnologia, equipe, recurso para isso, o estágio que você está. Então, e eu vou te falar mais, tá? Eu acho que é mais fácil isso numa startup menor do que na maior. Porque parece que a maior tem mais dinheiro e vai fazer tudo. Não é bem assim. Quanto maior vai ficando, mais engessado também vai ficando. Uma coisa legal que a gente tem... Legal não, né? A gente tem visto uma onda de demissões de unicórnios, empresas grandes. Qual que é a parte legal que era o que eu queria falar? Vai ter muito talento bom no mercado. Muita gente boa que ficou presa dentro de um sistema funcionando. Então, voltando aí a tua pergunta, tá? Eu acho que tudo vai depender do momento, o que é e o que não é, quem é a pessoa que vai desenvolver ou não. Se você tem talentos bons que vão conseguir realmente otimizar e te comprovar isso, sim, nós somos uma startup. A gente começou dessa maneira. Eu virei para alguém e falei, eu tenho uma ideia, existe uma dor, eu vou desenvolver um produto e vai acontecer. Mas eu fiz um MVP, eu coloquei o meu na reta, eu batalhei bastante, eu tenho mais dívidas do que todo mundo na minha startup, também tenho mais percentual que todo mundo, mas também tenho muito mais dívida. Então a pergunta é essa, você vai tocar, você vai fazer, você vai cuidar do começo ao fim, se der caca, você vai realmente vestir a camisa, ou você vai simplesmente ir para um outro lugar? Então vamos olhar tudo o que está acontecendo e ver o que você tem aí na mão. E para você, se é o caso, tá? Para você ter mais aderência junto à alta liderança, dona, etc., você tem que entender qual é a tese daquele negócio. Se é uma tese SaaS, por exemplo, Software as a Service, tem um monte de coisa que você pode plugar numa empresa SaaS, um monte de coisa, de verdade, assim. Porque uma vez que a empresa de tecnologia tem adquirido uma base de assinantes, em tese, qualquer outra coisa você pode colocar ali. Só que depende da tese. Qual é a tese? O que é a tese? A defesa que aquele founder está fazendo junto aos fundos que investem nele. Se a tese é uma tese SaaS puro, SaaS limpo, que é o que a gente chama, quanto menos penduricalho ele tiver, melhor. Em compensação, quanto maior o marketplace que ele administrar, e aí sim no marketplace ele pode ter 1000 soluções agregadas ali, isso pode corroborar ou não com a tese. Então, se você fez essa proposta e você recebeu um não, é bacana talvez você perguntar para os founders, enfim, para a liderança ali, qual é a tese de investimento. Para onde a gente está indo? Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar num IPO? A gente quer se tornar unicórnio? Se for sim para essa pergunta, com qual tese? Porque quanto melhor, quanto mais clareza você tiver, mais você vai entender. Agora, receber um não também da startup não significa que a ideia é que o projeto não sejam interessantes. Talvez ela só não esteja adequada para aquele momento. Vou te dar o que eu particularmente faço. Quando eu monto time, eu gosto de montar time e dar pista para o time correr. Eu gosto de dar autonomia para o time executar.
mas desde que seja execução, ideia, inovação, disrupção, para proteger a tese principal do negócio. Qualquer coisa que me tragam para proteger a tese inicial do negócio, vai ter minha bênção, vai ter minha assinatura embaixo. Qualquer coisa que comprovadamente não traga ou que deixe dúvida com relação ao retorno para a tese, eu vou colocar um monte de perguntas na mesa. Beleza? Tem mais alguém? Eu estou com o microfone aqui, eu posso fazer rapidinho? A minha pergunta vai bastante de encontro com a última fala do Pedro aqui, e estou voltando alguns passos atrás, me desculpa se eu estiver fugindo um pouco do tema. Em relação ao processo de validação do negócio mesmo, eu acho que o primeiro passo é o mais complicado, porque tem toda aquela questão do medo, a gente precisa validar para ver se o negócio é rentável realmente, e uma das falas do Pedro, até que ele disse, ele chegou no momento ali da startup dele que ele tinha praticamente quebrado, né, o Vale da Morte que ele comentou, mas ele estava convicto que a ideia era boa e foi atrás de uma aceleradora. Então, o que te fez ter essa convicção que a sua ideia valeria a pena ser investida, né, mesmo tendo essas frustrações? E como que foi seu processo de validação? Se vocês quiserem comentar também experiências desse processo inicial mesmo, para a gente ter algumas noções assim. Bom, primeiro, acho que até o que a Ana e o Paulo falaram. Eu tenho uma paixão pela FIT gigantesca. É um filho, né? Quem me conhece sabe, eu tenho muito filho, então eu realmente tenho uma paixão grande. Mas eu não cheguei do nada na FIT. Eu tenho a minha história. Eu já pesei 130 quilos. Desses 130 quilos, eu morava num prédio que não tinha academia. A minha família estava numa situação financeira muito boa, perdemos todo o dinheiro, não tinha dinheiro para pagar a academia do bairro, eu morava no bairro alto padrão, não existia academia low cost na época. E eu vi tudo isso acontecer, eu vi meu prédio colocando uma multiestação, eu descendo, tentando conversar com a multiestação para saber o que fazer, ela não respondia, eu não me sentia bem fazendo. Então, eu tinha a minha dor pessoal, a minha própria história, eu estudei muito. Não foi playbook, eu fui visitar mais de 200 academias profissionais. Eu fui conversar com as administradoras de condomínio, que era o começo do meu negócio. Hoje eu tenho mais de 9.000 condomínios que usam o meu aplicativo. E eu fui entender qual era a dor desses caras. Então, eu tinha certeza, como eu tenho hoje, de que meu negócio é bom. Qual que é a minha dificuldade? Eu tive, e até hoje, porque eu estou crescendo, minha dificuldade é faturar o quanto eu preciso pelo meu tempo de história. Mas usuário, produto, gente querendo, a gente faz reuniões cada vez mais maravilhosas. Então a gente começa a correr atrás. Eu tenho uma resiliência muito grande, eu já tive gente que bateu a porta na minha cara, eles sabem, converso direto, não, peraí, tua ideia é boa, teu produto é legal, mas você está faturando menos. Para quem não sabe, eu estava na última temporada do Shark Tank, tem uma edição muito grande do programa, eu respondi tudo em relação a isso, mas essa foi uma questão que eles me perguntaram. Pera lá, você está em tanto condomínio, por que você está faturando tão pouco? Não, peraí, eu estou faturando pouco, porque eu pivotei, eu mudei meu modelo de negócio, tem muito fator, tem muita coisa por trás. Eu sei que eu também estou dando uma resposta um pouco mais longa, porque eu acho que é um pouco do que você quer. Então, primeiro, cada história é uma história. Você tem que ter o amor. Se você não tiver paixão, se você está empreendendo porque você quer ficar rico, você está no lugar errado. Você quer ficar rico, vai jogar na loteria. Também acho que você não vai ficar. E se ficar, a gente já viu, vão te matar depois, porque família inteira depois quer a herança do negócio. Mas assim, não dá. O que é ser rico? O que é ter sucesso? É tão questionável tudo isso. Então, eu fundei a Fit Anywhere porque eu quero fazer o mundo um lugar melhor. E se isso não fizer sentido, eu estou no lugar errado. Eu acho que essa paixão, testar, não ter medo de pivotar, não ter medo de mudar o modelo de negócio. Tenho que dizer que eu tenho pessoas ao meu lado também maravilhosas e empoderar essas pessoas também. Acho que dentro de tudo isso, escutando cliente, pessoas ao seu lado, aí você acha o caminho. Galera, quem tiver perguntas ainda, pode procurar a gente aqui depois. Infelizmente, estamos estourando o nosso tempo, mas eu queria deixar cada um aqui falar rapidamente para se conectar, né, com vocês, como fazer. Para quem quiser validar uma startup lá na aceleradora, a gente tem o Sparks, que entra a ideia, sai startup. A gente já está na 9ª edição agora.
Fica o convite para vocês irem no Pitch Day lá no Inovabrá, no dia 9 de dezembro, onde vão ser apresentadas startups incríveis lá. E segue a gente aí nas redes sociais, Bluefields_Aceleradora. Lá tem o link para a nossa comunidade Blue Space, com quase 800 empreendedores, para ficar conectado com a gente ali. Vocês me acham super fácil no LinkedIn, no Instagram, Ana Meneghini, G-U-I-N-I. Eu só queria te deixar uma pergunta, te devolver. Faz a pergunta, se o meu negócio não existir, ele vai fazer falta no mundo? Se a resposta for sim, mantenha esse objetivo e adeque o como. Entende? Você não abre mão do objetivo. Você muda o como chegar lá, que foi o que o Pedro fez, pivotou. Mas se a tua resposta for, cara, o mundo precisa do meu negócio, velho, só vai. Entendeu? Só vai, ganha casca, que no fim, de alguma forma, dá certo. Bom, quem quiser, minha rede social, meu Instagram é Rabino_Pessah. Pessah é meu nome em hebraico. P de Pedro, E de escola, 2 S de sapo, A de amor, C de casa, H. Quem quiser também pode pegar meu telefone. Acho que nunca fizeram isso, né? Aqui, ó, 11 99870 7118. Então, o que vocês precisarem, podem falar comigo. A FIT é fitanywhere.br. E aí, o que eu puder ajudar, ficarei feliz de trocar uma ideia com vocês.